Bom, continuando aqui o nosso projeto, agora vamos fazer a rosa. E a rosa, eu vou passar de início uma misturinha de areia com branco. Vou preencher toda essa pétala. Misturei meio a meio, mesma quantidade de areia eu passei de branco. Passei não, misturei o branco. Eu vou preencher pelo menos mais uma. Acho que essa daqui. Para não encostar a mão. Vou fazer essa. Dá para fazer o botão também. Mas agora eu já comecei a rosa, vou fazer só a rosa. Depois, por último, a gente faz o botão. Aqui, ó, perto da folha, o certo é colocar, ó, a tinta pro lado de fora, que é o lado que eu quero acabamento. Aqui, ó, eu coloco pro lado da rosa, aqui do miolinho da rosa, que é o lado que eu quero acabamento. Que eu quero que a tinta encosta bem ali. Aqui ainda vem com outras cores, mas é bom a gente preencher para não ficar vendo os furinhos aqui do tecido. Ainda, às vezes, ainda fica vendo. Com o pincel agora, número 2 da série 421, eu vou colocar um pouquinho do azul bebê aqui nessas baixadinhas aqui, ó. Bem pouquinho. Parece que não deu a cor que eu queria. Eu já deixei misturado aqui umas outras cores que, se não desse certo o azul, eu ia tentar esse. Misturei o lavanda com azul caribe. Vou passar um pouquinho aqui, vamos ver. Acho que deu mais certo. Aqui, ó, eu passo onde tem essas partes mais baixinhas, que é aqui, ó, que é mais fundo, e aqui, ó, para poder dar aquela impressão que a pétala dobra. E com o Tutti Frutti, eu venho aqui por cima desse azuladinho aqui, vou passar um pouquinho. E aqui também. Bem pouquinho aqui nesse meinho, ó. E vou passar um pouquinho dessa mistura do azul também. Para dar um pouquinho de profundidade aqui. Agora vem com rosa por cima. Eu vou só com o clareador dar uma olhadinha aqui para misturar, porque não pode ficar divisa. E tá ficando uma divisinha aqui. Bem de leve, aqui, ó, tem um azuladinho maior aqui, ó.
que é para fazer aquela quebradinha da pétala. E aqui também, ó. Depois, a hora que a gente jogar um pouquinho do branco, vai aparecer esse quebradinho aí. Agora quase não aparece, mas é delicadinho mesmo, é bem pouquinha tinta. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na outra pétala. Aqui onde é fundinho, nós vamos passar a misturinha. Misturinha do azul caribe com lavanda. Aqui também. E aqui. Deixando sair um pouquinho por fora aqui. E venho com o rosa aqui, o Tutti Frutti. Por cima da misturinha de lavanda com azul. Vem com um pouquinho desse lavanda misturado aqui. E aqui, que é onde faz aqui a profundidade. Tem aqui também um risquinho aqui, ó. E aqui também, sempre nessas pétalazinhas que tem essas pontinhas, é uma dobrinha aí, então a gente tem que fazer um risquinho aí. Vou passar o branco aqui, apesar que acho que agora nem vai pegar, porque tá molhado ainda, mas eu já vou passar um pouquinho aqui, ó. E aqui eu vou passar o branco nesse meinho, vem sombreando pra cá e pra lá. Passo um pouquinho do branco aqui e aqui, ó. A mesma coisa nessa pétala aqui, um pouquinho de branco aqui. E aqui, na outra dobrinha aqui. E aqui no meio, ó, aqui, ó, entre essa parte escura e essa, nós vamos passar um pouquinho de branco aqui. Só com o clareador eu vou dar uma passadinha aqui para misturar. Um pouquinho do rosa, não, o tutti-frutti, misturado com aquela misturinha de lavanda. Tem que ser bem pouquinho mesmo. Vamos fazer uns puxadinhos aqui, ó. E aqui também. Bem pouquinho. Que tô achando um pouquinho forte, eu vou tirar um pouquinho aqui dessa divisa. Isso. Vou colocar, como eu quero fazer o miolinho nela um pouco amarelado,
Vou jogar aqui ainda um pouquinho do ocre ouro, bem pouquinho. Só para ir começando a mostrar um pouquinho desse amareladinho aqui. É porque eu quero um amarelo com rosa. Até vou passar um pouquinho aqui junto. Acho que deu. Continuando, eu venho aqui com areia misturado com o branco. Já vou molhar esse pedacinho de pétala que tá aqui por trás também com a misturinha. Eu vou misturar não, passar aqui também. Vou molhar essa também já. Eu falo molhar é fazer o fundo. Sempre eu faço o fundo com a cor base e depois eu venho colocando o mais claro e o mais escuro. Vou pegar um pouquinho daquela misturinha do lavanda, passar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Aqui posso passar um pouquinho também, que tá por baixo. E vou passar o rosa tutti-frutti por cima. E por cima do rosa, um pouquinho do ocre ouro. Bem pouquinho. Aqui eu vou passar um pouquinho mais da misturinha do lavanda e azul, para separar as pétalas aí. Tá muito estranho isso aqui, eu vou tirar isso aqui e vou fazer uma pétala só. Não gostei disso. Vou fazer aqui o fundinho aqui, até talvez é isso mesmo, às vezes eu risquei errado. Aqui. E vem com rosa, o rosa não, gente. Tutti-frutti. Vou com um pouquinho do ocre. Passa mais um pouquinho do rosa, que sumiu aqui o tutti-frutti.
É muito discretinho aqui ainda o rosa e o amarelo. Esse pedacinho aqui embaixo é dessa aqui. Venho agora com o Tutti Frutti misturado com o rostinho de boneca. Vou dar uma passadinha aqui. E com aquela misturinha de lavanda com azul. Vem bem na bordinha, dando uma contornadinha. E com o branco aqui no meio. E aqui, mais escurinho, misturei o lavanda com o rosa e vou passar um pouquinho do ocre e ouro. Vou pegar um pouquinho do caramelo, porque agora eu já vou começar a escurecer um pouquinho mais esse tom aqui. Um pouquinho do vermelho. Quase nada mesmo. Aqui eu vou dar uma passadinha, muito pouquinho. Peraí, deixa eu dar até uma misturadinha aqui. Ó, um pouquinho dessa misturinha, eu vou dar uma puxadinha aqui. Só uma sujeirinha mesmo. Vou passar um pouquinho aqui do vermelho, é o vermelho escarlate, com o caramelo. Bem pouquinho. Pra já dando um tomzinho aqui. Depois eu vou ter que dar uma retocada aqui no branco, porque como tá molhado ainda com areia, não aparece quase. Eu vou pôr só uma sujeirinha aqui. Do vermelho com caramelo. E vou passar um pouquinho nesses daqui também, que eu acho que vai dar uma melhorada. Limpei, deixei só o pincel sem tinta, só para espalhar aqui. Uma sujeirinha aqui por trás. Vou pegar o Tutti Frutti com o rostinho de boneca. Vou dar uma passadinha aqui. E vem também daqui pra lá, ó, um pouquinho. Uma sujeirinha do
caramelo com o amarelo, eu venho aqui por baixo, ó. Do vermelho, porque como tá por baixo aqui, aí ele fica um pouquinho mais escuro. Vou jogar um pouquinho também do caramelo e vermelho, um pouquinho mais aqui. Peguei muita tinta. Vou dar um puxadinho pra cá. E com o branco, eu venho aqui, ó, fazendo essa divisinha aqui, ó. E aqui. No meio. Depois, na hora que tiver mais sequinho, é só dar uma retocadinha aqui no branco. Passando um pouquinho do clareador só para dar uma misturadinha. Ainda com caramelo e vermelho, bem pouquinho. Pode dar um puxadinho aqui. Bem na beiradinha. Aqui, ó, vou passar um pouquinho do branco. E mais aqui no meio. Posso passar até um pouquinho aqui, bem pouquinho. Isso. Vou molhar agora. Fazer o fundo, né? Aqui dessas pétalas de cima. Eu deixo sempre as de baixo e as da direita por último, para não colocar a mão em cima. Deixa eu ver se não vai tampar o risco, que se não tampar, eu já faço o fundo de mais pétalas aqui. Acho que eu já vou fazer aqui esse miolo. Vou molhar aqui todo ele, ó. Vou passar de leve, sem esfregar, para não misturar os riscos ali. Com o pincel número 2, eu venho com a misturinha do rosa com... Rosa não, tutti-frutti e rostinho de boneca. Vou passar aqui nesse meinho e vou puxar para lá. Aqui tem uma quebradinha também aqui da pétala, ó, tem uma pontinha ali, então dá uma quebradinha ali.
Vou passar um pouquinho mais escuro. Na hora que passar o branco já vai aparecer. E vai um pouquinho desse tom. Oi? O rosa com essa misturinha do lavanda e azul. Eu vou dar uma passadinha aqui, ó. E aqui ele vem um pouquinho também. Agora com o branco, eu vou dar uma contornadinha aqui. E venho puxando aqui, ó. Vai ter que esperar dar uma secadinha, que quase não tá aparecendo. E aqui, ó, é branquinho de lá. Fazendo a curvinha. Cobriu aqui por trás, tampou a cor. E aqui eu venho com o branco também, ó. Mas eu não fiz a profundidade aí, que é o caramelo misturado com o ocre. Depois vai um pouquinho do vermelho. Por cima do rosinha aqui, ó. Se não colocar o rosinha, não dá essa cor, viu? Tem que pôr o rosinha por baixo. Agora só uma sujeirinha de vermelho. Um pouquinho do caramelo junto, senão fica demais. Um pouquinho do branco vai aqui também, ó. Bem pouquinho. Tem que jogar o escuro por trás de novo. Que já sumiu ali. Um pouquinho do caramelo com o vermelho. Pode até misturar um pouquinho do tutti-frutti. Vou ter que colocar um pouco do amarelo por cima. Com muito vermelho. E o vermelho, ele só vai mais fortinho um pouco lá no meio. Com o pincel filete, eu vou pegar um pouquinho daquela mistura. E vou dar uma passadinha aqui. Do azul caribe. Com lavanda. Aqui eu passei um pouquinho do caramelo com vermelho. Depois, se precisar, a gente retoca. Vou passar um pouquinho também dessa misturinha aqui atrás, ó. Do caramelo com vermelho e o ocre. Bem pouquinho. Depois, não tá pronta ainda, nós vamos ter que dar uma retocadinha nesse branco.
porque agora o tecido tá puxando muito. Misturinha de rosa não, de tutti-frutti com rostinho de boneca. Vou dar uma passadinha aqui e já vou aqui também. E agora o caramelo com o vermelho. Se for preciso, põe um pouquinho do tutti-frutti junto. Aqui tem uma parte que é bem escura aqui no meio já, ó. Que é aqui, ó. E aqui vai subindo um pouquinho. Aqui vou passar já até um vermelho. Ficou muito forte, vou pôr um pouquinho do caramelo por cima. E aqui eu venho dando uma puxadinha aqui, ó. Aqui por trás também tem, ó, que encerra uma pétala aqui, ó, e aqui começa a outra. Vamos dar uma puxadinha aqui. E venho com o branco. Passo o branco aqui. Dou uma puxadinha. Esse branco com certeza vai ter que depois dar uma passadinha novamente, mais forte. Porque como tá molhado, não tá aparecendo ele muito ainda. Aqui, ó, esse escuro, ele sobe um pouquinho aqui, ó. Branco aqui, ó, tem um pouquinho para separar da outra pétala. Aqui. Aqui também já até sumiu, ó. Vou passar mais escuro um pouquinho aqui de vermelho caramelo, esse miolinho. Aqui é um pouquinho mais escuro. Agora eu vou misturar o tutti-frutti com o caramelo e o vermelho. Já vou direto, nem vou pegar o rostinho de boneca. E vou fazer aqui essa parte aqui de baixo. Passando agora o caramelo e vermelho. Mas aqui, ó, ainda tem um pouquinho claro. É só mais embaixo que é escurinho. Aqui no meio, aqui tem um amarelinho. Já vamos fazer aqui que já vai ficando pronto. E aí vem com o caramelo e o vermelho aqui ao redor. Vou passar um pouquinho do vermelho puro aqui.
Aqui tem um pouquinho bem escuro. Esse pincel ainda tá grande. Deixa eu ver se eu acho um bem pequenininho. Tem um aqui que tá bem gastinho. Acho que esse vai dar. Ó, vou escurecer um pouquinho mais aqui, por trás. E aqui, ó. E aqui vem o branco. É que é tudo muito pequenininho, ó. Só se a gente fizesse essa rosa bem grandona, aí facilitaria o trabalho. Mas eu queria a rosa proporcional ao tamanho da xícara. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Agora vamos passar o mais escurinho aqui. Tá faltando ocre ouro aqui, ó. Mais escuro aqui, que ainda acho que tá pouco. E agora o branco. Fazendo contorninho aqui, ó. Tô misturando o caramelo com o vermelho. E agora, num cantinho, eu vou misturar o caramelo e vermelho com o tutti-frutti. Aqui nesse meinho aqui é escuro. Vamos dar uma reforçadinha aqui. E essa pétala aqui, ó, ela vem aqui e daqui ela segue pra cá, ó. E aqui é bem escurinho, ó. Aqui vai escurinho. E depois tem o risquinho do branco. Já vamos passar o escurinho aqui em tudo, nesse miolinho. Vamos passar um pouquinho do amarelo. O vermelho com o caramelo eu vou escurecer mais um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e aqui. E com o rostinho de boneca, eu venho aqui, aqui. O rostinho de boneca já vai ficar parecendo que é branco e não é. Ó. Aí aqui tem as dobrinhas.
Essa pétalazinha que vem de lá, ela não para aqui, mas aqui tem uma outra. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou colocar mais caramelo aqui no meio, que aqui o miolinho é bem escurinho. E aí, vamos aqui dar um pouco mais de profundidade aqui nessas pétalazinhas do miolinho. Com o rostinho de boneca, venho aqui, ó. Vou dar uma retocadinha aqui. E aqui também tem uma voltinha aqui, que desce aqui, ó. Talvez pela câmera não dá pra ver direitinho o miolinho, mas na hora que tira o risco dá pra ver. Eu tô conseguindo ver assim certinho aqui. Aí pra você talvez pode não tá tão bom pra ver. Agora com o ocre ouro e um pouquinho do caramelo, vamos passar aqui por baixo. Aqui tem duas pétalas, ó, que tem aqui é porque eu não tirei o risco. Aqui ela sobe, ó. Tirar o excesso ali. Aqui por baixo, então vai um pouquinho do caramelo e vermelho. Tem que subir com essa sujeirinha aqui um pouquinho por trás, ó. E aqui, ó, tem uma dobrinha aqui e aqui ele é bem escuro. Vou pegar o vermelho, porque aqui, ó, tem uma divisinha aqui. Vou pegar um pouco do caramelo para não ficar muito vermelho. Aqui também é bem escurinho. E aqui. Pega um pouquinho do ocre ouro. Um pouquinho do tutti-frutti. Essa pétala, ela tem uma sombra aqui, porque eu tô com uma foto de uma rosa ali, apesar que não é da mesma cor, que eu tô com uma rosa lilás. Eu quero ela meio amarelada. Depois, com jeitinho, já dá um puxadinho aqui, ó, pra fazer a dobrinha, igual aqui. Aqui também, ó, dá pra fazer umas puxadinhas. Com o branquinho aqui, tem essa dobrinha da pétala. Aqui por baixo,
É um pouquinho mais escuro. Passei o vermelho, agora eu tô vindo com o ocre e ouro aqui. Vou passar um pouquinho mais do vermelho aqui no meio, mas aqui eu vou ter que acrescentar uma outra cor, que eu acho que, não sei se o rústico, acho até que pode ser. Vou colocar um pouquinho do terra queimada. Só para dar um pouquinho mais de profundidade. Vou misturar o terra queimada com o vermelho escarlate. Que aí não muda tanto. É só uma sujeirinha mesmo aqui. Não tá pegando, vai o puro mesmo, vamos ver. Foi demais, passo vermelho com caramelo. Aí, já vai dar uma profundidade legal aqui. Pode tirar o excesso. Aqui ele meio arredondadinho. Jogar um pouquinho do rostinho de boneca que eu tô passando aqui. Esse branco, ele dá uma voltinha aqui. E é assim, tem que ter paciência para dar o efeito que a gente quer. Passa, vai demais, aí você tira, fica pouco. Mas é assim. Aí agora deu o efeito que eu queria. Ainda vou dar uma escurecidinha aqui, nesse miolinho e aqui. Aqui. Aí tirou muito branquinho daqui. Passar um pouquinho. Vou de novo aqui com o vermelho e caramelo. Pronto. Agora vou fazer o fundo aqui das outras pétalas.
preencher o resto, pelo menos mais essas até aqui, ó. Deixa só essas maiores aqui embaixo por último, porque senão aí também seca. Quem não tem costume de pintar, melhor ir molhando de pouco em pouco. Igual ali no miolo, deu um pouquinho de trabalho, porque tampou um pouco ali o miolinho. Dava para ver, mas porém um pouquinho confuso. Então, se for molhando de pouco em pouco, é mais fácil, porque a apavorada aqui fica doida para terminar, para ver o resultado, e não é legal. Mas aqui eu até consigo ver, mas eu penso que talvez pode ter ficado ruim para ver aí no vídeo. Com um rostinho de boneca misturado com tutti-frutti, eu venho, vou passar aqui por baixo. Aqui nessa beiradinha. Aqui por baixo. E aqui. Agora, eu vou pegar um pincel menor para fazer os detalhes. Tô vendo ali na rosa que aqui tem uma pontinha branca. E tem aqui por cima também. E agora eu venho com tutti-frutti misturado com caramelo e vermelho. Ocre com caramelo vem aqui. Aqui, ele vem aqui e sobe aqui uma curvinha. Aqui tem uma voltinha que eu não fiz, mas depois eu faço com o pincel. Aqui ele é bem escurinho. Aqui é escuro. Vou pegar um pouco do vermelho puro. Um pouquinho do caramelo. Aqui também vou passar um pouquinho do vermelho. Vai dando um pouco mais de profundidade aqui. Aqui. E com o branco, vem aqui. Espera aí que eu vou fazer essa curvinha ali que não deu pra... Aqui, ó, aqui tem uma...
E com o branco, vem aqui. Aqui. E aqui também essa dobrinha aqui branca, ela segue até encostar lá na outra. Aqui vem um pouquinho do branco. Vai ter uma sujeirinha aqui, ó. Pode aumentar um pouquinho aqui, para ver a divisa aqui de uma pétala para outra, que tá muito pouquinho. Aqui atrás também, ó. É só uma sujeirinha no pincel. Ocre ouro com caramelo, nós vamos passar aqui. Aqui é bem escuro, depois tem que escurecer mais. E aqui por baixo. Bem pouquinho, para já dando um tomzinho de amareladinho. Antes que seca, aqui eu vou passar um pouquinho do branco, ó. E misturar aqui. Aqui também é branco. Aqui. Vou passar mais um pouquinho daquela misturinha aqui. Peguei o rústico mesmo aqui agora, que eu tava com terra queimada. Deixa eu ver se dá um efeito melhor aqui de profundidade. Acho que tem que esperar secar um pouquinho mais. Aqui é bem vermelho com caramelo. E depois ainda vem com o rústico. Porque aqui ele é uma parte bem escura mesmo. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais.
aqui. Com ocre e ouro, um pouquinho de caramelo, venho aqui nessas voltinhas. É quase nada de tinta. E aqui tem um cortinho aqui, ó. Aqui também. Preciso escurecer um pouco aqui, ó. Para dividir essa pétala com a outra por baixo. Com o branco, venho aqui. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Aqui é bem branco aqui nesse meinho. Aqui. Faz a curvinha aqui. E aqui já vai sumindo aqui com o branco. Espalhando ele. Aqui fica as curvinhas. E vem com branco aqui nessa parte também. Essa é bem branquinha aqui, ó. Porque ela tá... A claridade tá pegando bem nela aqui. Aqui nós vamos ter que clarear mais, porque também tem mais claridade aqui. É porque não pegou. Mas depois a gente joga. Misturinha lá de tutti-frutti, vermelho e caramelo. Vou passar aqui por baixo. Aqui posso passar um pouquinho. Vou passar um pouquinho aqui também, que deu um... Ficou vendo ali um pedacinho da folha. Vamos escurecer um pouquinho aqui. Aqui tem um miolinho aqui, um risquinho, né? Da quebradinha da dobra. E aqui vem branco e aqui. E agora eu puxo aqui pra dentro. Vou fazer o fundo agora das outras duas pétalas que tá faltando. E a gente termina a rosa. Vou começar aqui com o ocre e ouro, um pouquinho do caramelo e o tutti-frutti. Dá uma passadinha aqui por baixo. Acho que não vai ficar legal, tem que pegar o tutti-frutti primeiro. Passa por baixo. Vem espalhando. Aqui também.
E aqui onde tem essas partinhas por baixo aqui. Aqui, ó, onde tem curvinha vai também. Aqui, ó, tem curvinha. Onde tem curva vai o rosinha. Tutti Frutti. Aqui. Aqui tem Tutti Frutti aqui na beiradinha. Tem aqui nas entradinhas. Quase contornou aqui de Tutti Frutti. E com aquela misturinha, agora eu vou pegar um pincel menor ainda, que tá bem gastinho, eu vou com aquela misturinha de lavanda com azul. Aqui, ó, por exemplo, para fazer aquela quebradinha da pétala. Aqui também tem uma quebradinha de pétala aqui, ó. Vou passar um pouquinho aqui nas profundidades. Bem pouquinho. Aqui por baixo. Aqui nas quebradinhas aqui da pétala, ó. Tem aqui também uma quebradinha na pétala. E ele vai um tomzinho, vou misturar um pouquinho rosa, ele vai um tomzinho aqui na beiradinha. Não tão na beiradinha, mas entre a beiradinha e aqui o meio. Para dar aquela impressão de volta aqui, né? E aqui vem também, nas beiradinhas, um pouquinho. Agora, ocre ouro com caramelo. Venho aqui dando profundidade. Um pouquinho do vermelho misturado. E venho aqui. Dá uma puxadinha aqui no vermelho.
Agora, com o branco, vamos fazer a parte de cima, a parte de volume, dá volume aqui nessas pétalas. Aqui, ó, ficou muito vermelha essa partinha aqui. Dá uma clareadinha. Só na beiradinha. Bem pouquinho mesmo. Tanto é que aqui, ó, fica escurinho. É só na beiradinha que vai o branquinho aqui. Veio meio demais pra cá, eu vou aqui daqui pra lá. Isso, agora deu certo. Aqui também tem que terminar essa pétalazinha aqui com branco. Tem um biquinho aqui. Acho melhor com o pincelzinho número 0, filete. Pra não sumir aqui com as cores. Porque aqui, ó, é escurinho. A meninada tá que brinca, porque tá de férias agora. E é o que dá os meninos brincando. Que bom, tem que aproveitar, né? Aqui. Que bom que estão brincando ali de fora e não estão na rua, né? Na rua não. No celular. Na rua também, mas que não vão pra rua, não. Mas hoje em dia a meninada fica muito no celular, então graças a Deus que não estão, né? Melhor assim. Aí vai puxando aqui, ó, aqui como tem uma quebradinha, uma dobrinha da pétala, ó, faz um Vzinho aqui, ó. Aqui tem também. Aqui nós vamos jogar um pouquinho mais claro. E aqui, por conta que tá levantadinho aqui, ó. É igual aqui também, vamos colocar claro. E aqui nesse meio, ó, aqui, ó, aqui vai branco. E aí, eu tenho que puxar esse branco pra lá e pra cá, ó. Bem com delicadeza, sutilmente, pra não deixar marca, não ficar muito forte. Aqui ainda vou pôr um pouquinho do branco. E agora, branco aqui também. Nesse meinho. E agora eu vou puxando. Ó, aqui tem um biquinho, aqui tem outro, que é onde faz a dobrinha da pétala. E agora eu puxo pra dentro aqui, ó, bem de levinho. Ali não era branco, não, foi demais. Jogo um pouquinho do vermelho lá e tampo. Vou pegar agora um pouco do branco, bem pouquinho mesmo.
Vou dar uma retocadinha aqui nessas que já tá um pouco mais seca, ó. Puxo um pouquinho pra lá, um pouquinho pra baixo. Tem que ser bem pouquinho, só pra acentuar o efeito aqui de dobrinha na pétala. Levanta um pouco mais, dá mais volume, tá vendo? E assim eu vou nas outras pétalas. Quando secar, se eu achar que tá pouco, que precisa colocar um pouquinho mais, eu coloco. Se achar que tá bom, deixa assim. Isso pode ir fazendo em toda a pétala, toda a rosa. Achou que tem algum lugar, tá muito claro, precisa escurecer um pouquinho mais? Pode escurecer. Onde você achou que o branco deu uma sumidinha, pode pegar novamente e dar uma retocadinha, tipo aqui, ó. Tem que ser com muito cuidado para não exagerar. Mas é isso. Eu vou deixar secar. Se eu achar que precisa passar em mais algum lugar, eu passo. Mas tá pronta a nossa rosa. Até o próximo vídeo.